Olá, galerinha que está em casa. Hoje, literatura. A gente vai finalizar aí a página 11 e 12 para podermos ir para as atividades. Vamos lá, então. Hoje, ali na página 11, a gente vai falar um pouquinho sobre prosa urbana, tá? Então, com a vinda da família real, né, para o Rio de Janeiro, certo? O desenvolvimento do Rio de Janeiro foi muito rápido, né? E essa vinda da família real impulsionou isso. Então, em Portugal e na França, né, muitas pessoas, né, visavam as terras brasileiras pela chegada da família real ao Brasil. A partir de 1830 é que começaram então a surgir as indústrias aí, né, de editorial, ou seja, que faziam os livros, né. Em razão disso, pelo seu alto custo também, porque havia no país um altíssimo número de analfabetos nas classes mais baixas. Na época, o público consumidor de livros era a elite, os mais ricos e também os burgueses, né? Os donos de comércio, os donos de grandes extensões de terra, das fazendas, tá? Então, eram essas pessoas que buscavam a leitura, que compravam esses livros. Por isso que a produção não era feita em larga escala, porque se vendia muito pouco. Era como se ter uma televisão há 30, 40 anos atrás, só rico podia ter, né? Tá? Então essa burguesia buscava entretenimento, as mulheres não, né, eram então ficavam em casa, cuidavam somente da casa e a maioria delas tinham, os ricos, né, tinham as pessoas que cuidavam delas também, as amas, né, que ficavam dentro de casa. Então essas mulheres muitas vezes ficavam dentro de casa sem fazer nada, então por isso compravam livros e se distraíam, não que gostassem de ler, mas pelo menos perante a sociedade, né, aparentemente parecer intelectuais, pessoas que liam, tá? Então, o romantismo, ele trouxe, como a gente falou das características lá românticas, ele trouxe muito nessa época esse nacionalismo, tá? Então, ele frisava o nacionalismo. A gente fala do romantismo porque, assim, romântico, amor, não, o que falar? Romantismo é um período em que as pessoas começaram a ter uma certa liberdade de expressão, tá? Não é essa liberdade de expressão que a gente tem hoje de ficar falando palavrões, né? Não, era a liberdade de expressão de pelo menos poder dar a sua opinião, tá? O romantismo marcou muito o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, então foi uma das principais características, e a volta aos ideais e à cultura indígena, também foi muito retratado aí, né, no romantismo, tá? Daí, dos autores, temos aí Joaquim Manuel de Macedo, nascido em 1820, falecido em 1882, ele nasceu no Rio de Janeiro. Publicou a sua primeira obra, A Moreninha, eu já li, muito boa, tá? Eu gosto, você não gostou, né? Você tinha falado pra mim. Eu gosto muito, li na faculdade. E também se formou em medicina, tá? Então ele tinha aí, né? Por quê? Porque os artistas literários desta época eram tidos como artista, e artista não era bem visto pela sociedade. Então não se ganhava muito dinheiro escrevendo livros, então precisava-se fazer outras coisas, né? E ele era médico, tá? Depois se tornou jornalista, fundou uma revista, Guanabara, e foi professor dos filhos da princesa Isabel. Olha que lindo! Também queria ter esse patamar. Sua obra agradou muito na sociedade burguesa da época, uma linguagem simples que as pessoas conseguiam entender e que envolvia também, né, os estudantes. Então as principais obras dele aí é A Moreninha, O Moço Loiro, Os Dois Amores. No teatro, O Fantasma Branco, O Primo da Califórnia, tá? Aí nós temos aí trechos de obras, né? Ali tem A Moreninha, né? Vai ter um trecho aí, o sarau, né? Essa aí é uma parte do livro A Moreninha, tá? E vocês vão precisar ler para poder responder então a página 15, tá? Somente a página 15. Vou mandar fotinhas aí para vocês.